Rádio Teletema apresenta Programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. Eu vou ler aqui a palavra no livro de Atos, capítulo 17. Eu vou ler os versículos 32, 33 e 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu falarei agora com vocês sobre 3 tipos de corações. Aqui no texto lido, na verdade eu li apenas o final do capítulo, mas é a narrativa de um discurso que Paulo fez em Atenas. Paulo, ele foi conhecer Atenas e ele andava e ele ficou revoltado com a grande idolatria que havia naquela cidade. No versículo 16 de Atos 17, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Porque o panteão grego é um panteão que tem muitos deuses, uma cultura de divindades e divindades. E Paulo, caminhando, ele se revoltou e ele começou a discursar e a pregar sobre Jesus e a ressurreição. E ele começa a falar de um Deus desconhecido. Como Paulo, ele era um homem muito estudado, ele sabia da história, ele soube que há 400 anos atrás na Grécia, houve uma praga muito grande, e os gregos, eles começaram a fazer oferendas para muitos deuses, Afrodite, muitos, Heracles, muitos deuses, e não veio a cura. E um filósofo chamado Epimênides de Quinossos, ele fez o quê? Ele buscou o Deus desconhecido. Ele falou assim: Deus que eu não conheço, eu quero que você traga a cura. E aquele povo foi curado, porque aquele filósofo, aquele poeta, ele buscou o Deus desconhecido. E como Paulo, ele sabia da história, e ele queria evangelizar os gregos, ele falou assim: eu sou aquele que sirvo ao Deus desconhecido. E os gregos, eles gostavam de novidade. E ali haviam 2 grupos, o grupo dos epicureus e dos estoicos. E eles levaram Paulo para pregar no Areópago. O Areópago era um local onde os sábios gregos, eles falavam de religião e de moral. E Paulo começou ali a pregar para eles, a falar com eles. E quando Paulo fala de ressurreição, eles ficaram estarrecidos. Por quê? Porque dentro da cultura grega, a alma vive para sempre, mas a ressurreição não. E Paulo falava de Jesus que morreu e ressuscitou. E os gregos acharam aquilo um absurdo. Mas no final do discurso do apóstolo Paulo, que é justamente o texto que nós vamos ler, que já lemos, fala de 3 reações. Aqui no versículo 32 diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Então, o primeiro tipo de coração é o coração que escarnece. E o que é escarnecer? Escarnecer é zombar. Ou seja, a pessoa, ela recebe a revelação da palavra de Deus, ela é ministrada por Jesus Cristo, através de um programa de rádio, através de uma pregação de um pastor, de um evangelista, ou uma pessoa que prega para ele, ele recebe a palavra,
Mas, em vez dele receber no espírito dele Jesus Cristo, para que ele se torne um filho de Deus, ele escarnece. E veja só o que a palavra diz com aquele que escarnece. Eu vou ler aqui Provérbios 19, 29, diz assim: preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Preparados estão os juízos. Mas quais são esses juízos? São os juízos de Deus para com aqueles que escarnecem, para aqueles que não recebem a preparação do Evangelho e a pregação. E se você quiser saber um pouco sobre juízos de Deus, você vai ler Apocalipse capítulo 6, 8, 9, capítulo 11, do versículo 15 ao 19, Apocalipse 15, Apocalipse 16 e Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Ele fala dos juízos de Deus contra aqueles que escarnecem. E infelizmente, muitas pessoas hoje escarnecem, zombam. O próprio Paulo, ele fala em Romanos, naquele texto, naquele capítulo 1, que é muito interessante a leitura desse texto também, ele fala de pessoas que recebem o Evangelho de Cristo, mas não glorificam a Deus, escarnecem e abandonam ao Senhor. Existe o que? Existe uma renúncia em não receber o Evangelho da glória de Cristo. Diz assim Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu li aqui Romanos 1, do versículo 21 ao versículo 24. Então o texto aqui fala sobre homens que receberam o Evangelho, viram a manifestação de Deus, mas em vez de receberem Deus, tornaram-se insensatos e receberam a praga e a maldição como um resultado. E aquele povo de Atos que nós lemos, eles escarneceram do apóstolo Paulo, da ressurreição, eles duvidaram. Tanto é que quando Paulo começa a pregar, eles chamam Paulo de tagarela. Tagarela é um pardal, um pássaro. Então eles compararam Paulo à ave mais simples que existe, chamando-o de tagarela, e que ele estava discursando de maneira aleatória, sem coesão e sem nada. Eles escarneceram. Então o primeiro tipo de coração é o coração escarnecedor. E tem muitas pessoas hoje assim. Pessoas que o Evangelho é ministrado, a palavra é pregada, mas em vez da pessoa receber a palavra e armazená-la no coração, armazená-la no espírito, elas escarnecem e elas zombam. E a palavra diz que os juízos estão preparados para os escarnecedores. E agora também eu vou falar do segundo tipo de coração. Voltando a Atos, capítulo 17, o versículo 32 diz assim, eu vou ler aqui o final: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, eles prorrogaram. O segundo tipo de coração é o coração prorrogador. É a pessoa que prorroga. Eu estou muito novo para receber Deus.
Primeiro eu vou curtir o mundo, vou curtir a vida, vou beber bastante, vou ter muitas mulheres, vou fazer isso e fazer aquilo. Quando eu tiver 500 anos, na UTI, com o soro na veia, aí eu falo, Deus, eu te quero, aí eu morro e vou para o céu. É o segundo tipo de pessoa, é a pessoa que prorroga. Ela fica em cima do muro, ela sabe que Deus é bom. Ela sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela tem plena convicção disso, mas ela prorroga. E é o segundo tipo de coração, é o prorrogador. E lendo Apocalipse, no capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia que era morna. E justamente o morno se qualifica no prorrogador, aquele que não assume. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 3, eu vou ler os versículos 14, 15 e 16. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Ela não era quente e nem fria. Ela não tomava uma decisão. Ficava sempre em cima do muro. E isto cabe nas pessoas que têm um coração prorrogador. Porque o que zomba não acredita. Ele zomba, ele escarnece. Mas aqui já fala de pessoas que acreditam, mas não se unem ao Senhor. Não se agregam ao Senhor. E eu me lembro agora que no tempo do profeta Elias, o povo de Israel, quando ouve a pregação de Elias, Elias fala assim: olha, se Baal é Deus, Baal vai responder. Se Deus é Deus, Deus vai responder. E aquele povo, o texto diz que eles estavam cocheando entre dois pensamentos. E a palavra cochear significa andar com dificuldade. Porque o povo de Israel, ele não sabia se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Estava com dúvida. Josué também disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aquele povo de Israel, já, também no tempo de Josué, aquele povo, eles prorrogavam, eles não decidiam, eles não sabiam o que eles queriam. E Josué disse, eu vou até ler esse texto aqui, que é Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué chamando o povo de Israel para uma decisão com Deus, de se unirem com Deus. O texto diz assim da palavra: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava prorrogando servir a Deus. Ele tomou a decisão de servir a Deus. Mas o povo de Israel, no tempo de Josué e no tempo de Elias, não. Eles estavam o quê? Prorrogando. É o coração prorrogador. É aquele coração que não tem a decisão de se unir a Jesus e de assumir o Evangelho de Jesus. Eu me lembro que tem uma passagem na Bíblia de Daniel capítulo 1, versículo 8, quando é oferecido a Daniel os manjares da Babilônia, os manjares de Nabucodonosor, e Daniel fala, a palavra diz que Daniel resolveu não se contaminar
com as finas iguarias do rei. Ele resolveu, ele teve a decisão, ele assumiu Deus. E tem muitas pessoas hoje que não assumem Deus. É o coração prorrogador, que nós lemos em Atos, capítulo 17, versículo 32. Eles concordaram com a pregação de Paulo, mas disseram: a respeito disso te ouviremos mais tarde. Aqui, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles prorrogaram, não assumiram. E o terceiro tipo de coração é o coração que eu quero que você tenha. É o coração que acredita. Está aqui no versículo 34, Atos 17, 34, diz assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Este é o terceiro tipo de coração. É o coração que acredita. Amém? E quais são os benefícios da fé? Quais são os benefícios de um coração que acredita? A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o coração que acredita, o coração que tem fé, esse coração, ele é salvo. E além da salvação pessoal, a salvação individual, existe também a salvação da família. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? E qual o outro benefício do coração que acredita? A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Qual outro benefício de um coração que acredita? Você agrada a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você acredita em Deus, automaticamente você o agrada. E hoje muitas pessoas têm desagradado a Deus. Por quê? Porque não acreditam nas promessas do Senhor. E não acreditar nas promessas do Senhor traz o quê? Ansiedade. A ansiedade, ela produz a inquietação. E o que é a inquietação e a ansiedade? É você falar assim: o meu caso não tem jeito, eu não vou conseguir. E o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. E por quê? Pela falta de uma fé prática. A fé de acreditar na palavra de Deus. E muitas pessoas têm sofrido por causa da incredulidade. A incredulidade é mãe e pai da ansiedade e da angústia. Confie no Senhor. Aprenda a fazer o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não escarneça. Não prorrogue. Assuma o que Deus Ele tem para fazer em sua vida. Porque quando você tem fé, tudo é possível àquele que tem fé, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Veja o episódio do povo hebreu. O povo hebreu, eles viram manifestações poderosas de Deus no Egito, manifestações poderosas no deserto. Eles viram rios transbordarem de rochas e saciar sede de 3 milhões de pessoas, mas eles permaneceram incrédulos.
quando chegavam a uma dificuldade, eles murmuravam contra o Senhor e contra Moisés. Queriam voltar para o Egito. Queriam desistir. Por quê? Um coração incrédulo, um coração que não acreditava. Mas eu quero que você que me ouve na programação desta rádio, que em nome de Jesus, o teu coração seja um coração crédulo, um coração crente, um coração que pense e fale assim: eu acredito em Yahvé, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que o Espírito Santo vai fazer uma grande obra em minha vida, em nome de Jesus. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, ele declara: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a glória significa manifestação. Se você quer saber um pouco, de forma bíblica, o que é a glória de Deus, leia o livro de Isaías, no capítulo 6, e Apocalipse, capítulo 4. Quando Isaías e João, eles tiveram a honra de verem a glória de Deus. Quando você acredita, quando você confia, a glória de Deus será manifestada em sua vida, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, acredite. Quando você acordar, você vai abrir a Bíblia, você vai louvar e você vai falar assim: Senhor, o meu coração não pode ser um coração escarnecedor e nem tampouco um coração prorrogador, mas o meu coração é um coração que te aceita. E o interessante é que aqui na Bíblia em português, aqui fala assim, Atos 17, 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram. Interessante, olha só. Se agregaram a ele e creram. Não basta apenas agregar, tem que crer. Tem muita gente que frequenta templos e santuários. Eles estão agregados no corpo de Cristo, mas eles não acreditam, não adianta nada. Você tem que ter comunhão com Deus, com as pessoas, mas principalmente crer. Amém? E aqui esse senhor chamado Dionísio, a história diz que ele era um juiz da Grécia, ele se converteu. Dâmaris, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então a pregação do apóstolo Paulo, falando do Deus desconhecido, falando de Jesus Cristo, falando de juízo e falando de ressurreição, trouxe o que para aqueles gregos? A salvação. E qual foi o teor da pregação de Paulo? O Deus desconhecido, Yahvé, o juízo de Deus, a graça e a ressurreição. E sem contar também que Paulo, para aqueles gregos no Areópago, ele fala que de um homem veio a criação. Ele falou que de Adão, ou seja, ele confirma que Deus é o criador de todas as coisas. E ele falou aquilo ali para pessoas sábias. Porque você imagina o mundo grego naquela época, era como se você unificasse hoje a USP, a Unicamp, a Oxford na Inglaterra, Harvard, Estados Unidos da América. Eram os grandes pensadores, eram os grandes filósofos. E Paulo fala: tudo veio de Deus. E eu falo para você o seguinte: tudo veio de Yahvé. Yahvé, ele é o Criador, ele é o sustentador, mas também ele tem juízo. Se você não quer experimentar os juízos de Deus, que já estão preparados,
tenha um coração crédulo. Acredite na manifestação do Senhor. Porque você não é tolo, você não é escarnecedor, você é aquele que crê. E tudo é possível ao que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você acredita em Deus, obviamente, você o agrada. E quando você agrada a Deus, o que a palavra diz? Deleita-te no Senhor, agrade ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, em nome de Jesus, que você tenha um coração pronto para seguir e servir a Jesus Cristo. Amém? Só que antes da fé, existe uma ação muito importante. E esta ação foi a primeira frase da pregação de Jesus, que está em Marcos capítulo 1, versículo 15. A primeira pregação de Jesus Cristo, Marcos 1, versículo 15. Ele diz assim: ouça, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes da fé vem o que? O arrependimento. E o que é se arrepender? Se arrepender dos pensamentos, se arrepender das vontades e se arrepender das ações. Aí você se arrepende e você tem fé em Jesus. E o que a fé em Jesus Cristo traz? Salvação. Traz a redenção. Amém? Então que Jesus Cristo, Ele venha fazer no teu coração uma grande obra em nome de Jesus. Não fique escarnecendo do Senhor, como Paulo descreve em Romanos, do capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 24. Não prorrogue como o povo de Israel nos tempos de Josué e do profeta Elias prorrogaram, mas que vocês sejam resolvidos como Daniel. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Que você seja decidido como Dionísio na Grécia, como Dâmaris e outras pessoas. E Deus, Ele quer pessoas que façam uma entrega rápida, radical. Ele se manifestou: você, eu te quero, eu te assumo em nome de Jesus. Lembra do Zaqueu? Zaqueu, com 90 centímetros de altura, subiu naquela árvore para ver Jesus. E Jesus o viu e disse: eu quero pousar em tua casa. E Jesus, Ele entrou na casa de Zaqueu e levou salvação. Quando você quer ver Jesus, quando você resolve ver Jesus, Ele pousa em sua casa. Ele vai fazer morada em sua casa e Ele vai habitar. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. O verbo descansar no hebraico significa, sabe o que, irmãos? Reinar. Não é descansar e dormir na cama, não, é descansar e reinar. Então, quando você habita no esconderijo de Yahvé, você governa, você reina em nome de Jesus. Mas, para você reinar, o teu coração tem que ser o coração da fé, o coração que acredita, e não o coração que duvida. Oraremos ao Senhor em nome de Jesus agora. Amém? Jesus, Tu és o sumo sacerdote,
o grande pastor das nossas vidas, o bispo das nossas almas, o nosso apóstolo, o nosso rei, o nosso cordeiro. Tu és o leão da tribo de Judá, o nosso Salvador. Tu és aquele que vive para interceder por nós, como está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Jesus, Tu és o nosso mediador, Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Aleph e Tu és o Tav. Tu és o A e Tu és o Z. Tu és o Criador de todas as coisas. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. E eu declaro que o meu coração e os corações de todos os ouvintes que agora estão ouvindo esta ministração, que seja um coração crédulo, um coração que acredite e não um coração prorrogador e um coração zombador. Eu oro a Ti, meu Pai, porque Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor. Receba as nossas petições, grande Rei e grande Salvador. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Eu vou encerrar o programa de hoje com a oração que Yahvé, ele ordenou que Arão abençoasse o povo hebreu, que se encontra em Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Yevarereha Adonai Veshimereha, Yaer Adonai Panaveleha Verruneca, Issa Adonai Panaveleha, venha sem lerrar, Shalom. Yevarereha Adonai Veshimereha, Yaer Adonai Panai Veleha Verruneca, Issa Adonai Panai Veleha, venha Selerá, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas e Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder.
encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Sim, vai vencer. Confissão de divindade. Cristo, Tu és a minha vida. Tu vives em mim. Estou dentro de Ti e Tu me colocas dentro de Deus. Tu és o meu revestimento e por isso sou coparticipante da natureza divina. Sou casa espiritual, sou lavoura e edifício de Deus. Sou luz no mundo. Para mim, nada é impossível. Sou santo como Tu és santo. Sou perfeito como Tu és perfeito. Sou misericordioso como Tu és misericordioso. Eu formo um só espírito contigo, meu Pai. Eu posso fazer, Jesus, as mesmas obras que Tu fizestes e ainda maiores, porque eu sou o templo do Espírito Santo e o Seu poder habita em mim. Eu amo as pessoas como Tu amas. Jesus Cristo, assim como Tu és, eu sou neste mundo. Amém. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás.
perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Na, 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 na. A paz, irmãos colaboradores, eu venho através deste áudio pedir ajuda para a Casa de Repouso do Instituto Viver Bem. A casa precisa dar o melhor conforto aos idosos. Ela precisa de restauração da cozinha, organizar a legumeira, fazer uma lavanderia e colocar lugares específicos para roupas sujas com urina e roupas sem urinas. Precisa fazer uma rampa com corrimão e colocar telhas onde será construído um refeitório. Na verdade, já existe o refeitório, mas faltam as telhas. Então, nós contamos com a sua colaboração. Entre em contato conosco. WhatsApp, o telefone é 11 94 757 0148. O telefone fixo é o 11 5979 2600. O endereço da casa, o endereço do asilo é Rua Constelação do Corvo, 71, Jardim Casa Grande, São Paulo, capital. CEP 048 65 020. E se você quiser nos ajudar financeiramente, a chave Pix é restaura777@yahoo.com. A chave Pix é um e-mail. Vou repetir aqui: restaura, o numeral 777@yahoo.com. Vai aparecer no extrato, no comprovante, o nome Ministério Vinde a Mim. Então, que Deus abençoe sua vida e que você venha nos ajudar, porque nós precisamos realmente, literalmente, da sua ajuda, tá ok? E outra coisa, você que mora em São Paulo, visite a casa, vá fazer uma visita para você conhecer o local, conhecer os 22 idosos que moram conosco, tá ok? Então, que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Ajude a missão Atividade Vidas Limpas. Trabalhamos na recuperação de viciados em álcool e drogas. Nos ajude nessa obra. Informações pelo WhatsApp 11 94757 0148. Colabore através da chave Pix. Telefone 11 94757 0148. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida sempre. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim, com Joesley Marques.
Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus, e sei que você é um presente que Ele me deu. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor e andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim e me fez pra você, e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Nós dois, uma aliança de amor, unidos no Senhor, andando sempre na luz, seguindo a Jesus, vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz. Homem e mulher formando um casal feliz. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim, que me fez pra você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Senhor Jesus Cristo, use a minha boca como instrumento de tuas manifestações em sinais, prodígios e maravilhas. Assim como tu usaste a vida do apóstolo Paulo para fazer maravilhas extraordinárias
que tu venhas agora, meu Pai, usar a minha vida. E onde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja sanação de enfermidades, arranque as feridas, edifique, restaure e renove. Levante o coxo e o deficiente, como tu fizeste com o coxo na porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo 3, versículos 7 e 8. Dê vista ao cego, Jesus, como tu desses vista ao cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, versículo 52. Ressuscite os mortos, como tu ressuscitaste a filha de Jairo, como tu ressuscitaste o filho da viúva de Naim. Dê juízo e equilíbrio aos insensatos, como tu deste juízo e equilíbrio àquele homem de Gedara, que era um louco e um atormentado. E depois que ele encontrou contigo, Senhor Jesus, ele teve um perfeito juízo. Arranca, Jesus, expulsa a peste bubônica, a pneumonia, a raiva, a rubéola, a tuberculose, a anemia, o rancor, ó Senhor, o sarampo, a esquizofrenia, a úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, asma, diabetes, reumatismo, raquitismo, disritmia, hérnia, tétano, brucelose, todos os tipos de febre, Pai, em nome de Jesus, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, ó Senhor, toda miopia, catapora, toda culpa, cãibra, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a lepra, a afasia, dores de cabeça, dores na coluna, dores lombares, depressão, Senhor, síndrome do pânico, todas as enfermidades, Jesus, sejam elas patológicas ou psicossomáticas, venha tirá-las, porque tu és Yahvé Rafá, o Deus que curou, o Deus que sarou. Tua palavra diz em Isaías, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu aqui, Senhor, tomo posse desta palavra, em nome de Jesus, da obra que tu fizeste no passado, e eu declaro agora cura, em nome do Senhor Jesus. Venha curar, venha libertar, arrancar todas as feridas. Tem pessoas agora, Senhor, na UTI, pessoas em casa trancadas, pessoas com medo, pessoas com pânico. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo coronavírus, Pai, esse vírus do inferno, diabólico, que quer matar as pessoas, matar, roubar e destruir, nós o repreendemos em nome de Jesus. Ó Senhor, traga, Pai, saúde aos teus filhos. Tua palavra diz que aquele que quer destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E nós, Pai, queremos que tu venhas destruir todos os vírus, todas as doenças, sejam elas quais forem, Pai, porque tu tens o poder de curar, o poder de limpar. Ó, em nome de Jesus, Roferrá, em nome de Jesus, não permita que nenhuma enfermidade do inferno, que nenhuma enfermidade do Egito venha atingir as nossas vidas. Nós tomamos posse da cura, em nome de Jesus. Ó Senhor, a ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. Faz tanto tempo, mas não me esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor
és amor. Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz, e para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Ajude a missão Atividade Vidas Limpas. Trabalhamos na recuperação de viciados em álcool e drogas. Nos ajude nessa obra. Informações pelo WhatsApp 11 94757 0148. Colabore através da chave Pix. Telefone 11 94757 0148. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida sempre. Hesed Hadon Yeshua HaMashiach Vei Havat Hai Elohim Veit Habrut Ruach HaKodesh Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Você acabou de ouvir o programa Vinde a Mim. Muito obrigado por sua audiência. Que Yahvé os abençoe e até o próximo programa.